E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu tô muito animada por mais um episódio que tá começando agora. Então, independente se você tá assistindo pelo YouTube ou pela nossa plataforma, seja muito, muito, muito bem-vinda. Se você tá assistindo pelo YouTube, deixa eu aproveitar. Clica no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, assiste primeiro essa entrevista que vai estar sensacional, cheia de insights, história inspiradora, principalmente se você é mulher, empreendedora, empresária. Então fica aqui com a gente, mas depois você pode maratonar várias outras entrevistas com as nossas agentes Elite, que com certeza tem muito conteúdo que vai te ajudar ali em qualquer momento que você tiver da sua carreira, seja um CLT junto com empreender, uma transição, ou se você já realmente for uma empresária de sucesso. Com certeza tem conteúdo aqui para poder te ajudar. Bora lá começar o papo de hoje com a Débora do OrganiZup. Isso. Bem-vinda. Obrigada. Meninas, tô super, assim, animada com essa entrevista. Acho que a gente tem bastante coisa para trocar. Obrigada pelo convite. Falar do que eu amo fazer é um prazer. E vamos compartilhar. Vamos trazer insights e trazer informação pra galera. Eu amo. Ó, eu sempre gosto de começar com histórias. Tipo, pra mim, história de vida, história de carreira, de onde você veio, como você caiu agora na OrganiZup, como que tudo nasceu. Eu acho que dentro da história, geralmente tem muita, principalmente, inspiração e motivação pra quem tá lá do outro lado, às vezes meio perdido e tudo mais. Então, eu quero conhecer um pouco mais profundamente da sua história. Muito bem. Bem, eu sou a Débora Monique, tenho 50 anos. Venho de uma família totalmente desestruturada, com abandonos. Meu pai me abandonou quando eu nasci, minha mãe teve alguns abandonos durante o tempo. Eu acabei perdendo a minha mãe muito cedo, com 22 anos de idade, minha mãe tinha 44. Já fui casada 2 vezes, estou passando por um segundo divórcio agora, de um relacionamento abusivo, inclusive, né? E a minha trajetória, ela vem de muita multipotencialidade. Infelizmente, eu só descobri Fazendo isso. um adendo, eu conversei com você, acho que poucas vezes mais profundamente, deu super pra perceber isso. Tipo, que você é uma pessoa que traz N forças ali, fazendo um grande mix. Isso é muito legal. Eu já transitei por muitas áreas. Fui secretária por 18 anos, secretária executiva. Me formei em Direito, mas não advogo. Trabalho em Direito Internacional, mas não tenho OB. Faço só aquela parte mais compliance, due diligence, ainda trabalho um pouco com isso. Depois eu fui enveredando para outras partes, outras coisas, que foi a organização. Eu tô com a Organiza há 14 anos, então fui educada para ser organizada, até por conta da rigidez que tinha, né, pelos maus tratos, entre outras coisas. Então a organização surgiu na minha vida normalmente. Eu, na época, estava em 2009, eu estava administrando um escritório de advocacia. E aí eu precisava, não tinha passado na ordem, e precisava ter um ganho, e esse ganho tinha que vir de algum lugar. E aí minha contadora abriu essa empresa e falou: você colocou ordem na empresa, você colocou ordem no escritório, todo mundo está registrado, tudo organizado, eu acho que você devia abrir uma empresa disso, e isso é um trabalho. E ela me deu meu primeiro cliente, que era um cliente dela extremamente desorganizado. E os contadores me amam, né? Porque eu acabo organizando toda a documentação. Eu sempre gostei muito de arquivos, sempre gostei muito de documentos, enfim. E aí veio meu primeiro cliente, depois veio o segundo cliente, o terceiro, e assim foi. Aí eu me especializei, cheguei a viajar para San Diego para entender melhor o que era esse personal organizer. E aí, em 2013, eu fui uma das fundadoras da Associação de Profissionais de Organização e Produtividade aqui no Brasil. Que legal! Que é a ANPOP. Inclusive, nesse último mês agora, a gente ganhou honra ao mérito por ter aberto essa associação, que hoje aí representa a classe. E eu sempre fiquei nessa parte do corporativo. Eu fiz algumas residências, mas eu gostava realmente da parte do ambiente corporativo. E fiquei lá, aí comecei
dando palestra, treinamento, organizando os arquivos, enfim, cheguei a organizar 8.000 caixas de arquivo corrente, o famoso morto, que todo arquivista briga comigo, mas no cultural, dentro das empresas, todo mundo chama de arquivo morto, mas isso não existe, viu, gente? Né? Porque... Arquivo morto não existe, existe arquivo corrente. Uhum. Enfim, e de lá para cá, a Organize foi tomando essa forma e foi transitando, aí eu fui fazer coaching. Aí o meu coach, que eu tava com uma dúvida, na época, uma crise, por ser multipotencial, eu tinha essa dificuldade de me apresentar. Como que eu vou me apresentar? E aí o meu coach falou, olha, tá tudo bem, você não precisa ter um cartão com todas as coisas e tal, mas é importante que para cada coisa que você faça, você saiba fazer uma apresentação, um pitch. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de pitch na vida. Enfim, e aí me libertei disso e ele me aconselhou a fazer psicanálise na época. Uhum. E aí eu fui fazer a psicanálise. Então, eu me formei, me graduei em coach, depois eu fui para psicanálise, que me abriu, assim, um olhar absurdo. E aí eu comecei a olhar para o desenvolvimento humano. E aí foi. E fui trabalhando, fui fazendo vários projetos. Aí comecei a palestrar também, fiz curso para palestrante, porque aí é aquela coisa, você quer se assegurar que você não vai fazer besteira, né? Uhum. Fui me capacitar, que depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí foi. E aí, quando foi na pandemia, as pessoas... Eu tô no home office há 14 anos. Na pandemia eu já estava há 10 anos. Uhum. E as pessoas tinham muita dificuldade de se organizar dentro de casa. Foi aquele Nossa, caos. verdade. E aí eu comecei a palestrar online, ensinar as pessoas a se organizarem, porque a organização pessoal, quando se fala em organização pessoal, você abrange desde a hora que você abre o olho até o fim do dia, quando você fecha o olho. E as pessoas acham que são duas coisas diferentes. A organização pessoal das suas coisas e a organização do trabalho. Não, elas se conectam. E aí você precisa ter alguns manejos e entendimentos para você conseguir tocar uma casa com a portinha fechada, tudo acontecendo lá fora, e ao mesmo tempo a casa está trabalhando, está funcionando, e você também está trabalhando. E fora as questões comportamentais, porque tem gente que não se adapta ao home office, isso é comportamental. Uhum. Vem de crenças também. Tem gente que tem perfil também, perfil, né? Muito perfil. Uhum. E crenças que as pessoas trazem, dificuldades de entendimento. Uhum. Porque nós vivemos numa sociedade que nos criou de determinada forma. E uma pandemia nos tirou totalmente daquele formato. E você leva um susto. E aí você começa a perceber a estrutura que você precisa para trabalhar dentro de um home office e também dentro de uma empresa. O que essa empresa te dá para você conseguir fazer o seu trabalho. Uhum. Aí comecei a palestrar e aí eu comecei a sentir que realmente as pessoas precisavam de mais do que isso, que era a questão emocional. Aí eu adiantei a cadeira de psicanalista e sentei na cadeira de psicanalista e refiz todo o meu trabalho voltado para mentoria e consultoria. Uhum. Porque eu saí do mão na massa e comecei a trabalhar só nos bastidores, coordenando projetos. Uhum. Projetos com começo, meio e fim, que são curtos, de organização de documentação, treinamentos que são pontuais. E comecei a montar uma estrutura que chama Jornada Empreendedora, que eu montei na pandemia, para as pessoas empreenderem online. Porque essa era uma dificuldade muito grande. Como é que eu vou vender online? Como é que eu faço? E também tinha uma briga que tem até hoje, que é a questão das redes sociais. Porque as redes sociais, elas pedem muita coisa de você que não está no seu comportamento, que não está no seu perfil. E que bate de frente com crenças suas e com questões suas que você deve tratar, inclusive, na terapia. Total. Que está vindo de um sistêmico. Toda vez que eu falar sistêmico, é sistema familiar. Uhum. Né? E que você precisa olhar para isso. Muita gente tem vergonha de falar, por exemplo, de aparecer, mas da onde que está vindo isso, né? Tá vindo de algum lugar. Aí também fiz especialização em constelação, de perfil comportamental avançado. Enfim, agora estou fazendo uma pós de docência, porque eu quero dar aula. Porque eu já estou, como uma boa planejadora e gestora de carreira, eu
faço a gestão da minha carreira de uma forma que ela vai caminhando conforme a idade e o momento que você tá de vida. E também estrutura, rede de apoio, porque isso tudo tem a ver. Não é simplesmente você ir lá, vou transitar. Vou começar a empreender. E uma coisa que eu gosto muito de deixar, assim, bem aberto e claro, é que existem 2 tipos de empreendedorismo. Existe o empreendedorismo de necessidade e existe o empreendedorismo de oportunidade. Eu já passei pelo de necessidade, como muitos de nós já passamos, e como tem gente hoje que está nesse período ainda, e tem o de oportunidade. São 2 coisas diferentes e que a gente precisa prestar bastante atenção, porque as pessoas sofrem muito, porque elas almejam empreender por oportunidade. E ela não está percebendo que ela tem que empreender por necessidade. Ela está no momento de empreender por necessidade. E aí é outra coisa. Aí não dá para você tentar alcançar aquela pessoa, porque vem as frustrações, eu não consegui, eu não dou conta, eu não tenho estrutura, eu não tenho grana, várias coisas. Então, é possível, desde que você olhe com esse olhar. São 2 coisas diferentes. É que nem ser empresário e ser empreendedor. 2 coisas diferentes. Concordo. Empreendedor, vamos enfiar a mão na massa para tudo. Tudo a gente faz. Eu sou uma empreendedora. Empresário não, ele delega. Ele delega, ele tem tempo para se envolver em outros projetos. Enquanto tem uma pessoa, ele está lá na reunião ou num grupo de empreendedorismo, mas a empresa está funcionando. Tá funcionando. Isso é empresário. E tem muita gente que vem conversar comigo para as mentorias e que tá com a cabeça de empresário, mas precisa passar pelo empreendedorismo. Precisa empreender ainda. Precisa passar pelo momento de empreendedor, porque é esse momento que você tá. Porque não dá para você pular as etapas. A não ser que você ganhe um dinheiro e que você... E mesmo assim... eu concordo. Mesmo assim, você vai precisar se preparar para esse cenário, né, de empreender ou empresário. Porque eu ouço muito assim, mas eu não quero, por exemplo, organizar, eu me sinto mal quando eu tô organizando a roupa da pessoa, parece que eu sou empregada, sabe? Porque isso é uma coisa emocional, comportamental, de crença dessa pessoa. E aí aí vem as perguntas, tá, mas qual seria então o veio que você iria se você não quer se sentir assim? Você tá fazendo isso por quê? Entendi. Você tem essa necessidade de fazer isso? Você está fazendo porque você achou legal? Ou porque você acha que você ser organizada na sua casa é uma maneira de ganhar dinheiro? Outro grande erro. Né? Porque quando você entra na casa das pessoas, quando você vira um prestador de serviço, seja no que for, é outro olhar. Você não pode achar que é só o amor que vai mover o seu trabalho. O amor e porque deu certo pra você, funciona pra você ali. Eu gosto muito dessa sua abordagem de ir esmiuçando as demandas que aparecem ao longo da sua vida e da sua carreira. Então, ok, me dou bem aqui, faço bem essa coisa. A partir do momento que eu faço essa coisa, qual outra demanda surgiu anexa a essa? Então, foi onde você começou a questão do comportamento humano, da psicanálise, entender que quando você fala com gente, você é uma pessoa muito organizada naturalmente, mas impor o teu jeito de se organizar ou dizer, olha, é isso. Para as pessoas, você ia ter sucesso com, sei lá, 25% do seu público. Sim. Porque os outros 75% teriam outros 2, 3 perfis de comportamento e crenças, enfim, completamente diferentes. Então, para ajudar essas pessoas e potencializar tudo isso que você tem, você foi ramificando nesse esquema de conhecimento, né? Na pandemia, eu fiz uma mentoria de slow marketing. Porque eu não estou falando que o marketing não é importante, ele é super importante, mas ele tem os momentos também. Você, por exemplo, para você fazer um tráfego pago, você precisa estar com a casa organizada. Concordo, plenamente. Você precisa ter conteúdo, você precisa ter um material de apoio. Dependendo do que você está falando, eu estou falando, vamos pensar na mentoria. Porque a pessoa tem que chegar ali na sua casa, que é o Instagram, que seja, embora eu... Dica, gente, tenham um site, por favor, tenham um site, nem se for uma landing page, né? Porque ali é a sua casa e você vai oferecer ali. Acho que é a única coisa que é verdadeiramente sua na internet, né? Porque a rede social pode cair amanhã. Exatamente. E aí eu fico pensando, você vai ficar refém disso? E o Slow fala muito disso, né? Então, você não ficar refém
nem do cliente, nem da rede social e nem de você mesmo, para dizer a verdade. Então, muita gente quer credibilidade, mas não faz nada para ter credibilidade e acha que é só colocar lá uma coisa num post e vai ter credibilidade. Não. Dependendo do público que quer determinada coisa, tá em outra rede. E hoje, quando a gente estava conversando sobre os podcasts, né? Eu amo podcast, eu tenho um, inclusive. E assim, cada pessoa, ela aprende de uma maneira diferente. Ela se conecta e se comunica de maneiras diferentes. A gente tem um auditivo, que é o podcast, que é a música, que é você ouvir o programa, você tá ali lavando a louça e você tá ouvindo. É o sinestésico, a pessoa tem que estar presencial ali, tem que estar interagindo e se sentir confortável dentro daquele grupo. Ah, vou entrar no FBI. Nossa, me senti acolhida. Isso é ser sinestésico. Vou ficar aqui, não é pelo preço, não é por nada, é pelas pessoas que me acolheram. Isso é sinestésico. A outra é o visual. Você aprende vendo. Você precisa do visual, porque sem o visual, a sua compreensão demora. Você demora para entender e se conectar com o produto. Né? Auditivo, visual, sinestésico e o digital é aquela pessoa que anota tudo, que não é focada, ela precisa construir um consenso na cabeça dela, ela anota tudo, ela não pede uma vírgula. Tem até alguns mentorados que eu falo, hoje você não vai escrever, porque eu sei que ele é digital. Hoje você vai treinar o seu ouvido. Hoje você só vai escutar. Você não vai escrever nada. Pra mim é muito difícil. Porque é a maneira que a pessoa se comunica. E quando você vira a mesa e você vai para uma prestação de serviço e vai oferecer alguma coisa, você tem que lembrar que existem ajustar a sua linguagem, né? 4 comportamentos diferentes de aprendizado. Então não dá para você só fazer reels. Perfeito. Não dá só para você fazer podcast. Não dá. Você só vai ter a pessoa do podcast, a pessoa que tem um auditivo mais aguçado. Nós temos todos. Só que vai ter alguns que vai estar mais aguçado. E você falou da minha carreira, né? Como que eu vou direcionando. Eu aprendi aos meus 50 anos, né? Eu sempre falo, quando eu vou falar, eu falo, nossa, você fez tudo isso. Eu falei, gente, eu tenho 50 anos, né? Já tenho uma estrada aí, né? Uma bagagem. Hoje, eu escolho o que eu quero oferecer. O que eu estou disposta, com vontade, com garra, com tesão mesmo de fazer. Porque aquilo vai me trazer algo que eu vou falar, é isso que eu quero fazer. Mesmo que eu não ganhe nada, R$1, isso vai me trazer um retorno. Eu penso assim, primeiro é sobre você. É o momento que você está, o que você quer trazer para sua vida, como que você quer ser vista. Se aquilo que você está oferecendo, primeiro faz sentido para você, para depois fazer sentido para o outro. E também se aquilo é um legado que você está deixando ou se você só está fazendo por fazer e para ganhar o dinheiro. É algo maior, né? É maior. E não é essa coisa do propósito. É de você, por exemplo, quando eu vou escrever um artigo, eu gosto de estar escrevendo um artigo. Eu não quero fazer algo por obrigação. Eu quero fazer com vontade de fazer. Não é postar toda hora na internet. É construir um consenso de conteúdo que você quer trazer aprendizado para as pessoas e não é só dando dica. Porque dica, é o que eu digo, dica, ela não traz cliente. Dica, ela é uma coisa... Eu não tenho nada contra dica, só que dica não vai te atrair cliente. Você pode dar uma ou outra dica, mas o que você vai oferecer no final disso? Você só vai dar dica? Não faz muito sentido. Você está trabalhando para você está vendendo para você. Então, se você tem uma dica e se você pode melhorar aquilo e mostrar para a pessoa que existe um outro processo e que ela pode aprimorar, por que no final você não oferece um produto ou você oferece uma mentoria, uma consultoria, um e-book, qualquer coisa, uma solução para a pessoa experimentar, né? E aí a gente volta a estaca zero na minha percepção. É que pelo menos dentro do meu público, das dores que eu enxergo, é que a oferta depois disso não existe por uma série de crenças limitantes. Exatamente. Mas eu vou ser inconveniente. Mas parece que eu tô matando cachorro a grito porque eu tô insistindo de vender. Mas porque... se a pessoa quiser comprar, ela que tem que vir atrás de mim. Aí vem uma série de crenças. É a crença da venda também. Por exemplo, eu não consigo entender... Eu quero vender, mas eu não quero fazer. Isso para mim não faz sentido. E outra, quem quer sucesso... tem que aprender a vender.
E tem vários tipos de venda. Hoje a gente tem tanta ferramenta. E tem uma outra coisa também nessa questão de excesso de informação, que eu falo, muita gente faz o curso X, Y, P, W, XPTO, um monte de coisa, e a pessoa não sai do lugar. Porque fica raso, eu sinto também. Existe um negócio chamado obesidade do conhecimento. Inclusive, como reprogramadora biológica também. O que é a reprogramação biológica? Reprogramação biológica é por que eu tenho tal coisa, que eu sinto dor nas costas, dor nas pernas, dor no joelho, dor no quadril, dor nos olhos, tenho psoríase, né? Porque está vindo de uma emoção. Uhum. E para você ter uma ideia, a pessoa que estuda muito, geralmente ela é mais obesa. Por quê? Porque ela só estuda, ela retém. Ela não põe isso para fora, ela não compartilha. Ela tem uma dificuldade e que não vem do que ela está fazendo, mas sim de todo o sistêmico dela. A gente aprendeu quando criança que é feio ficar oferecendo as coisas. Você não pode oferecer. Aí para de ser aparecida. Você quer aparecer? Essa coisa da rede social, virou blogueirinha. A própria família é perversa. Eu falei isso outro dia numa palestra, todo mundo ficou em silêncio. E é verdade, os mais próximos são mais perversos, porque nós todos somos perversos, mas a família é muito perversa. Essa tiração de sarro, essa coisa de você é blogueirinha, porque agora você só vive na internet, isso é um julgamento, chega a ser ofensivo dependendo do que a pessoa traz dentro dela, nas emoções dela, para ela isso dá um puta bloqueio, uma autossabotagem, porque a gente já tem uma tendência a se autossabotar, porque a gente fica se questionando que se vai fazer, não vai fazer, né? Fica na dúvida. Às vezes aquela brincadeirinha cai. E é por isso que as comunidades como o FBI, os mentores, os consultores estão aí. E eu sempre digo, você não está sozinho, você precisa de uma mão para te guiar, para te apoiar, participar de comunidades. Eu tô com uma cliente, ela é super simpática. Quando você cai nela, ela vende. Só que ela não tá em grupos. Então fica muito difícil. Se você não aparece, se você não comunica o que você faz e como você faz, a pessoa não vai bater na sua... É que nem relacionamento, gente. A pessoa não vai bater na sua porta e falar, oi, tudo bem, eu sou fulano. Você tem que se colocar, né? Eu acho que essa é a palavra. É o posicionamento. E existem várias formas de você se posicionar. E mesmo que seja timidamente. E tem que estar com a terapia ali meio que, sabe, em dia, para entender por que eu tenho essa dificuldade de aparecer. Tem gente que critica a internet. Eu não quero parecer com a minha amiga. Eu tive uma cliente assim. Tá, então o problema não é a rede social, é o que você acha da sua amiga. São duas coisas diferentes. Começar a fazer a pergunta certa, né? Exatamente, é coisa de psicanalista, mas assim, então o problema não é a rede social. Porque se você for parar para pensar, o Instagram, como qualquer outra rede, tem vários botões. Você faz. Só que as pessoas não usam os botões. Elas não usam, elas ficam só passando o dedo o tempo inteiro. E essa obesidade de conhecimento, ela flopa, porque você não vai para ação. E tem gente que não é autodelegável, as pessoas têm dificuldade de se autodelegar. Ela precisa de alguém que delegue para ela tarefas, você tem mentoria, sabe disso, para que ela ponha aquilo no papel e aquilo nasça de alguma forma. Porque a pessoa tem uma dificuldade de se autodelegar. Tem gente que tem dificuldade para escolher. Imagina para se autodelegar. Por quê? Porque teve uma mãe, de repente, que escolheu sempre tudo para ela, deixou ela naquela zona de conforto por N motivos, N cenários, só que ela cresceu um adulto que não consegue escolher. Ela vai comer uma pizza, ela não sabe. Escolhe para mim. Não, o que você pedir para mim tá bom. Isso é uma falta. Tem tanta coisa no pequeno, né? Parece uma coisa pequena, mas tem tanta coisa por trás. E é uma falta aí que vai bater na sua carreira, vai bater no seu relacionamento, vai bater no seu empreender, a maneira que você se comunica. Pessoas que você conversa são doces. Aí quando você vai ver o material, parece que tá dando um monte de patada no material. Eu falei, gente, mas por que tá assim brava? O que tá acontecendo? Porque não traduz a escrita. Por quê? Porque nós temos aquela questão representacional.
eu sou mais rápida, eu gosto de solucionar as coisas, mas na hora que eu vou me comunicar no papel, eu tenho uma dificuldade de enxergar o processo de uma maneira de acolher. Eu já vou fazendo a mesma coisa que eu faço quando eu estou fazendo o trabalho. E depende do meio da comunicação, gera um ruidaço, né? E no comportamento tem fazer diferente, fazer junto, fazer rápido e fazer certo. Então, todas as minhas mentorias, primeiro, você passa por toda essa análise. Que são os testes, as análises. Porque não sou eu que digo. Sim, embora sim. quando eu converso com a pessoa, eu já faço uma ideia, porque é a prática, mas vem os resultados que eu falo. Você não é essa porcentagem, você é tudo isso, só que você tá, assim, você tá querendo uma coisa que você tá agindo de outra. O seu comportamento não está condizendo com aquilo que você está querendo atrair. Então, vamos olhar para isso. Aí as tarefas vão ser feitas conforme a necessidade de cada um. Com base no objetivo dessa pessoa, da necessidade e das dificuldades. Até ia perguntar isso de forma curiosa, mais prática mesmo sobre o seu processo. As mudanças, elas não se dão... Óbvio, elas vão se dar de forma emocional conforme os resultados forem aparecendo, essas emoções elas vão se reconstruindo. Mas eu imagino que na prática o resultado da mentoria ela venha dessas microtarefas que você vai colocando? Porque eu acredito que, e eu não estou errado, porque agora eu estou fazendo pós-docência, cada hora que eu vou passando os módulos, eu falei, eu estou no caminho certo. Que eu não tinha conhecimento de um monte de coisa. Mas para mim, assim, primeiro a gente precisa olhar como você tá. Como você está funcionando. E o que funciona para você. E que você está disposta a ou resignificar, ou enfrentar, ou tipo, não, eu não quero ter que lidar com isso. Aí eu vou para um outro caminho. Aí caminho ele altera completamente nessas frentes, né? Por isso que eu falo que primeiro precisa funcionar para você. E é através dos testes, que é perfil comportamental, o representacional, que é as questões auditivas e tal. A personalidade, que essa não altera, porque isso equilibra. Você não muda a essência, você não muda a personalidade, você equilibra. Né? E a parte da tríade do tempo, como você está lidando com o tempo, no geral. E aí, olhando para isso, com o objetivo que você quer, eu vou mostrar para você aonde é que você está errando. E aonde que você precisa ter estado de consciência. Eu gosto muito dessa palavra. Estado de consciência. Quando você tem uma informação nova sobre o que está acontecendo com você, a primeira coisa que você tem é o alívio. Nossa, que bom, eu estou perdido, mas eu tenho chances, né? Poxa, que bom. E eu só trabalho com gente perdida porque eu acredito que pessoas perdidas querem evoluir. Prontas não me interessam, eu quero aquelas pessoas que estão realmente perdidas. Quando a gente passa, que eu chamo de módulo norte, que é olhar para você, é meio que uma terapia. E dependendo da situação, eu puxo uma constelação sistêmica. Porque vai depender da situação. Sim. Porque tem um pai, uma mãe ali envolvido. Porque na hora da mentoria, as coisas vão vindo. E aí as pessoas vão entregando aquilo que elas têm vontade, sentem acolhidas e querem entregar. E aí as coisas, aí eu puxo uma constelação e a gente olha para aquilo de uma maneira tentando fazer uma releitura e mostrar que isso é passado. Porque você precisa olhar para esse passado com consciência do presente. O quanto que eu realmente trago isso numa bagagem e o quanto que isso tá numa situação que eu preciso olhar e eu preciso enfrentar. E muitas vezes, eu tô com 2 clientes assim, no meio do processo acontece um fato, a pessoa tem um câncer. Porque desencadeia, né? Muda tudo. Muda tudo. Porque aí você não vai entregar, você tem outra prioridade, outro foco. O foco muda. E aí, às vezes, a gente para o processo para essa pessoa se retomar, porque ela tem todo um processo de quimioterapia, de entendimento familiar, entre outras coisas, porque aí tudo que rebate tudo na rede de apoio, na família, no financeiro, em tudo, nos alicerces que eu falo. No norte mesmo eu falo sobre isso. Alicerce financeiro, rede de apoio, saúde mental e a disposição. Para mim, a disposição eu acho que é uma das mais importantes junto com a financeira.
O resto a gente vai Disposição olhar. de fazer, de viver, de se movimentar. De olhar para isso e também de fazer o trabalho que você quer entregar. Entendi. Porque você pode ter tudo, se você não tiver disposição... É porque ideia eu tenho várias. Eu Sim. tenho no banheiro, eu tenho ouvindo podcast, Sim. eu tenho... A minha cabeça é assim. Uhum. Eu ajudo você a criar alguma coisa também e tal. Uhum. Mas, então, por que você não... Já pensou em fazer isso, isso e isso? Vamos pesquisar. Depois vem a parte da pesquisa. De entender que mercado é esse que você está querendo entrar. E o diferencial, mas não só o diferencial. O diferencial tá no que você é. Uhum. Não em fazer diferente só. Uhum. É o que você vai fazer para isso acontecer de uma maneira que funcione para você, para funcionar para o cliente. Uhum. Para você não ficar refém dele, ele não ficar refém de você. Uhum. Isso é uma troca. E que tem que ser justa. Tanto de disposição, quanto de remuneração. Perfeito. Depois disso, a gente começa a criar um roadmap de como que isso vai ser apresentado. Aí ajuda a fazer a apresentação. Gente, outra dica. Tenham uma apresentação, por favor. Quem é você? O exercício se chama Quem é você na fila do pão? Porque você precisa dizer quem é você. E essa pessoa está comprando de você, mas quem é você? Você veio da onde? Surgiu da onde? É aquela coisa do Globo Repórter, né? O que come, o que bebe, onde vive. É meio isso. Mas a pessoa tem esse interesse. Ela tem que criar uma empatia com a sua história. Ela tem que criar uma empatia com a sua ideia. E eu brinco sempre que as pessoas compram a metodologia. Elas não compram a ideia. Elas compram o método. Se tá dando certo para por que não tá dando, por que não pode dar certo para mim? Isso é para tudo. Quando você tá comprando na internet, você tá comprando a metodologia. É que nem a dica. O que você tá comprando? A metodologia de como é feito. Perfeito. Depois disso, começam a acontecer as coisas. Aí é que tá. Você não fica só absorvendo. Ok, descobri. Tipo, não, você vai fazer Como tem algo gente com que vira e aquilo. fala, Deds, eu não vou olhar para isso agora não. Eu vou olhar para um produto só. Por quê? Porque nesse processo todo, ela começou a olhar que aqueles outros 2 produtos ia muito tempo, muita demanda, e ela não tá com esse tempo. Porque tem coisa acontecendo na vida dela. Então, agora eu não vou olhar para isso, eu vou olhar, isso daqui eu consigo entregar. Que é mais rápido, que é mais... Não é só porque é mais rápido. É porque você tá disposto realmente a fazer. Sim, o que é mais possível naquele momento. Por exemplo, uma pessoa que tá com um processo de câncer, por exemplo, de cura, ela não quer estar com muita gente. Ela tem que fazer coisas backstage, onde ela não se desgaste. E a venda desgasta muito. As pessoas não leem os anúncios, né? Você tá vendendo ovo, você tá falando quanto custa o ovo, tá falando que tipo de ovo. E a pessoa... Tá vendendo aonde? Quanto que tipo é? de quanto que é? E a pessoa não leu. Isso desgasta muito. Então, dependendo, ela vai focar só em alguma coisa, ou ela vai falar, nesse momento eu preciso parar porque eu não tô bem. Porque você tem que estar entregue, realmente. E aí as coisas começam a surgir. As apresentações começam a surgir, os planejamentos, porque quem faz, eu não faço nada, tá? Eu só delego. Ótimo. Eu delego, eles fazem e eles põem para rodar. Precisa fazer um site. Pesquisa como um site. Outro dia eu dei essa tarefa para uma menina, ela falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado em entrar no Pinterest para ver isso. Eu falei assim, então, o Pinterest é um lugar que, inclusive, o Pinterest, outra dica. Eu amo. Ele é melhor do que o Instagram. Porque ele é feito para ser um banco de referência, né? E ele é um site de busca. O Instagram não é. Ele é que nem o Google. Eu tenho mais cliente que vem do Pinterest do que do Instagram. Sério? Eu não uso nessa finalidade ainda. Ele é o hoje, lugar mas... onde você, como se fosse uma loja, e você joga lá. Tem gente, inclusive, especializada nisso. E você que tem mentorias também, então, lá você coloca, e tem a parte que você coloca lá, todas as mentorias que você faz. Tudo que eu posto no Instagram, eu coloco no Pinterest. Que legal. Lá é um lugar que você, além de ser de pesquisa, e ele te manda quantas visualizações teve. A pessoa pode não te seguir ali, mas ela tá olhando, ela salva o seu PIN, por exemplo.
Eu uso muito para consumo, na verdade. Eu muito também. mesmo. Eu, quando fui fazer meu site, fiz a pesquisa. E claro que a gente vai aprendendo muito com as outras mentorias que a gente vai fazendo. A gente vai trazendo os processos e vai amarrando. Tem um que eu trouxe do Slow, que é ilha A e ilha B, que tá junto com o norte também. Qual é a dor do cliente e qual a solução que você vai trazer? É importantíssimo você entender isso. E você pode fazer, inclusive, para você. Qual é a sua dor e como dentro da sua consciência, do conhecimento que você tem, você acha que é um caminho para você seguir. É meio que isso. Eu quero fazer uma mentoria. Tá bom. Para quê? Para atender quem? Pessoas, mulheres, empreendedoras, de classe baixa, blá, blá. Tá, essa é a dor da pessoa. Como que você vai fazer isso? Qual a solução que você vai trazer? As pessoas não se perguntam mais, né? Assim. O segredo é as perguntas, né? As perguntas. Eu gosto muito de ouvir você falar e me identifico com a linha de trabalho, porque você tem uma vibe muito de fazer a pessoa pensar. É sobre isso. Porque eu sinto que as pessoas desaprenderam a pensar. Isso me deixa um pouco indignada. Eu soltei um vídeo essa semana passada, chama Seja Proteano. Bombou. E as pessoas, nossa, eu sou proteana. Eu sou proteano. O que é ser proteano? É uma pessoa que se identifica com várias coisas e quer pegar... E é meio que multipotencial, é parecido com multipotencial. Ela se identifica, ela tem vontade de muita coisa. É como se fosse um polvo. Ela só precisa ter foco. Perfeito, sou eu na vida. Que é o meu caso, transitar. Transitar não é ser multitarefa. Ser multipotencial, eu vou soltar um vídeo sobre isso. O multipotencial não é o multitarefa. O multitarefa é uma pessoa que ela não tem planejamento. Ela faz, tentando apagar incêndio o tempo inteiro. Ela não transita. Ela só tá tentando apagar os incêndios de coisas que ela criou e não conseguiu terminar e não tem começo, meio e fim. Todo sentido. Aí ela começa uma coisa, termina outra. Começa uma coisa... Não, eu sofri horrores na época do corporativo. Nossa, mas você vai fazer psicanálise? Mas por que você vai fazer psicanálise? Porque eu já estava pensando na minha linha de raciocínio, na minha cabeça, com 55 anos, eu queria virar psicanalista. Então, eu ainda, até eu sentar na cadeira, eu ainda precisava estudar, pesquisar, me aprimorar para ir para a cadeira. E fazer isso num processo que te dê segurança no meio do caminho. Isso é por oportunidade. Perfeito. Que não é você ir lá e tem que fazer. E como tem gente que transita por necessidade de carreira e acaba saindo da carreira mãe que queria fazer aquilo, tal, e transita por uma necessidade porque precisa pagar as contas, porque vai depender do momento que você tá. E aí ela começa a transitar. Aí ela transita. Aí ela vai ter que buscar o quê? O chá. Competência, habilidade e atitude. Ela vai ter que estudar. Nossa, aí tá com muito pouco tempo, né? Você tá apertado ali pela necessidade tem gente que e até urgência. hoje tem essa dificuldade, e tá tudo bem, porque se a gente for olhar para a classe baixa, as pessoas não têm oportunidade, não têm empreendedorismo de oportunidade. É muita hipocrisia a gente falar isso. Eu fiz muito disso, de necessidade. Só que chegou uma hora que eu falei, não, peraí, eu não quero mais ficar refém. Eu não quero ficar refém do governo, não quero ficar refém de patrão, não quero ficar refém, eu quero fazer o meu. E o que eu vou fazer? Como que eu me vejo daqui 5 anos? Como que eu me vejo daqui 10 anos? Eu organizo a minha carreira de 10 em 10 anos. Eu estou exatamente onde eu gostaria de estar. Isso é muito legal. Com 50 anos. Mas você teve oportunidade. Não, eu tive a necessidade e confesso, tive as oportunidades e usei isso a meu favor. Porque aí você tem que ser esperto. Eu tô com 2 mentorados novinhos que já pegaram a sacada e estão começando a planejar a carreira deles aos 25 anos de idade. Nossa. Então, quer dizer, é o pessoal que tem a mente. Por quê? Porque existe uma é por necessidade e o outro é por oportunidade. Eu acho que a gente é muito complementar. A gente falou sobre isso logo que a gente se conheceu, né? Eu sinto que eu sou o tipo de pessoa, o tipo de mentora que chacoalha as pessoas.
Porque tem muita gente que tem a dor, mas ela não decide fazer nada a respeito daquilo. É uma inércia. É uma escolha e tudo bem. Eu sinto que eu sou muito essa pessoa, que também incito as pessoas a pensarem, também dou o caminho e tal. Mas eu sinto que a gente tem uma diferença em particular, e eu gosto disso, inclusive pelo fato de que tem pessoas que precisam de um mentor de um momento, que nem você falou, e de outro momento. Eu, Gabriela, não sou a pessoa do como. Sim. Eu não sou a pessoa do como. Eu vou entregar para a pessoa no final da minha mentoria, enfim, um processo para comunicação. Eu vou ensinar ela conseguir construir na prática aquilo que a gente identificou, beleza. Exatamente. Mas para uma areazinha específica. Eu sinto que você tem ali dentro da sua... Não só da sua mentoria, mas eu acho que da sua característica pessoal. De transformar toda e qualquer coisa em ok, beleza, mas como faremos aquilo? Exatamente. Eu sou muito a pessoa do porquê. Eu sou muito a pessoa do porquê, da motivação, que eu acho que caminha ao lado do como. Não tem o livro do Comece pelo Porquê? Eu acho isso muito legal. Eu já fiz imersão. Uhum. Eu acho a imersão importante. Eu acho que em alguns momentos você precisa de um choque mesmo. Sim, concordo. Você precisa fazer a pessoa ir lá e olhar para aquilo na base da porrada mesmo. Sabe? Do concordo. tipo, do vamos se esforçar. Mas existem alguns momentos de vida e de carreira que você não precisa dessa imersão. Você precisa de ação. E pra ação você precisa saber o que precisa você faz. sentar e ter esse estado de consciência que eu falo, que é meio que quando a gente fala na psicanálise assim, estado de presença. Você tá lavando a louça. Mas que você esteja realmente lavando a louça e que a sua cabeça não esteja pensando em milhões de macacos voadores e que você, hoje eu não consegui fazer isso. Tem até um vídeo na internet. Então ela fala, não, mas eu tô aqui na piscina, mas eu tô pensando que, faltou levar isso pra escola, que não sei o que, não sei o que. Isso não é saudável. E o excesso de informação que a gente tem hoje, a gente tá vivendo um ataque de informação muito grande. Então, às vezes eu paro e olho assim e falo, gente, por que eu tenho que dar conta de tudo? Eu não vou. Tem dia que eu acordo e falo, hoje eu não tô a fim de fazer nada. Tem dia que eu preciso fazer. E eu vou ter que fazer. Mas tem dia que eu falo, não, realmente dá pra fazer amanhã. Hoje é o dia que eu vou fazer nada mesmo. Perfeito. Olhando pra idade que eu tenho, com a carreira que eu construí, com o tempo, isso é possível pra mim. Só que pra uma outra pessoa que tem uma outra realidade, não é. Mas também a pessoa não tá olhando pro que realmente importa. Ela tá consumindo o tempo inteiro. Tem uma técnica, eu vou até soltar um vídeo sobre isso, e eu uso com meus mentorados. Como você manter o foco? Você pega, acho que as pessoas devem conhecer. Você pega um copo, até um pouquinho maior de preferência, coloca um monte de gelo dentro. Porque eu sempre falo nas minhas mentorias, você precisa de 2 horas para fazer as suas tarefas e tem que fazer todos os dias. Não é um dia Aquele só. momento focado, né? E não adianta fazer um dia pro outro, porque eu vou saber. Que você não parou para pensar, que você não pesquisou, dá para perceber. Até porque pelo comportamento da pessoa, e eu faço o comportamento primeiro, justamente pra não ser pega ali, não. Você vai ter toda para saber dar a tarefa pra pessoa. Porque senão ela não vai entregar. E você deixa o copo lá derretendo, sem água. Até o gelo acabar, o tempo que você vai ter para fazer aquilo. Isso é uma maneira isso é uma técnica de estudo, na verdade. Para você focar. Nossa, para mim é essencial. Fui diagnosticada com TDAH, né? Tem uns 2 anos, mais ou menos. Porque tem essa questão de você não... E eu, por exemplo, tenho problema de foco também. Barulho. Eu tenho um problema com barulho. Se tiver um barulho, eu já... Opa! Tem e aqueles barulhos contínuos. Eu também. E isso me incomoda. Hoje melhorou muito. Mas assim, uma vez eu estava num treinamento e tinha um funcionário que sempre acordava atrasado. Ele sempre chegava atrasado. E ele é o que morava mais perto. Tinha gente que morava em Caieiras e ele morava ali do lado da empresa. Ele chegava atrasado todo dia. E aí, quando eu fui dar o feedback para ele do perfil que eu fiz, tudo, e eu tinha que fazer um corte, inclusive. Eu sou uma das responsáveis das empresas que fazem corte, porque o cliente pede, e eu vou mapear a empresa, vou entender quem são aqueles funcionários, que momento que eles estão, o que eles estão entregando, o que eles não estão entregando, por que não está entregando, enfim. E o que a empresa também precisa entregar para eles poderem entregar. Ele, não, porque eu acordo, aí eu ponho no soneca, e aí eu vou lá. Não, mas quando eu levanto, eu levanto. Eu falei assim, então, se quando você levanta, e aí tá tudo certo, o problema é levantar, por que você não deixa o seu celular no outro cômodo?
Ele ficou olhando pra minha cara, assim, como assim? Eu falei, sua casa, como que é a sua casa? Eu perguntei, ele não é reta. O que vem depois? Ah, já vem a sala de jantar. Eu falei, deixa em cima da sala de jantar. Porque se a desculpa que você tá me dizendo, que você tem dificuldade para acordar, é em levantar, você concorda que se você deixar o Despertador despertador tocando, uma hora vai incomodar, né? você levantou, você pegou, você acordou, cara. E aí você não vai chegar mais. Você acredita que depois ele fez e me mandou e-mail, e não é que funciona mesmo? Eu falei, funciona. Isso é comportamento. É isso que é comportamento. É a desculpa, mas a pessoa não olha como que ela pode resolver a raiz do negócio ali. O comportamento dela. E era uma pessoa extremamente resistente, não aceitava nenhum tipo de crítica, né? O jeito que estava falando. Questionava, é aquele que gosta de testar o professor, o treinador. E a gente vai dando corda, né? Até que a gente vai... E no fim ele foi cortado, né? Porque realmente ele era, digamos assim... Sempre tem a laranja podre. Chama cultura organizacional. E aí a gente tira e coloca um outro profissional com uma característica que a empresa está precisando. Porque o mapeamento das empresas, eles são super importantes no seu time. Por exemplo, você está começando a montar seu time. Você precisa de uma pessoa de vendas. Só que você não consegue achar essa pessoa. Quando você vai entrevistar essa pessoa, você aplica o teste nela. Você vai saber se ela é de vendas ou não. Porque é o que ela mostra e não o que ela diz, né? Exatamente. Porque talvez seja um bom vendedor, mas que não foi lapidado. Aí, ok, é um trabalho... Que é uma das coisas que a gente faz nas empresas. Olha, eu preciso, Débora, eu tô precisando de um líder. E tem líder, muitas vezes, no grupo. Só que aí o que o cara faz? Ele contrata de fora. E aí o que ele faz com a equipe? Desmotiva a equipe. O cara tá lá há anos... Tá com aquele gás, não, agora eu vou me promover. E ele pega um cara ele não olha pra equipe dele dentro. Isso é um grande erro. Porque ele mina aquela equipe toda. E o cara, e outra coisa, às vezes você tem o cara, mas você tem que virar pra ele dar a proposta e ele tem que estar afim, estar disposto. Porque às vezes ele não quer. Perfeito. Eu posso ser um baita líder, mas eu não quero trabalhar naquela equipe, eu não quero trabalhar naquele escritório. E eu não tô com disposição, tô em outro momento da minha vida. Então, essa pergunta é muito importante. Você não pode simplesmente falar, não, você é o cara. Não dá pra... Porque você também escolhe. Por isso que eu falo, sempre tem que funcionar pra você. É a mesma coisa que a pessoa que vai ser demitida, ela culpa a empresa. Tá tudo bem, é super genuíno, natural. Eu já fui mandada embora no dia do meu aniversário. Cantaram parabéns, me deram presente e me mandaram embora no final do dia. O que acontece? Você está reclamando da empresa o tempo inteiro. Aí a empresa te manda embora. O que a empresa fez? Ela empurrou a sua vaca da zona de conforto. Porque você estava ali, por quê? Pelo dinheiro. Então aí eu entendo que você não está vivendo, você não está tendo prazer no seu trabalho. Isso é um problema. Com certeza. E, de novo, não estamos falando de empregabilidade por oportunidade. Estamos falando de necessidade. Porque por necessidade você vai ficar mesmo. Porque a gente se sujeita a muita coisa por necessidade. Tá tudo certo. Então não dá para ficar floreando. Então quando vem muita gente conversar comigo, eu falo assim, então, mas aí você tem que pensar o que você quer. E entender o seu momento. E o seu momento é esse. Para isso você vai ter que investir. Você tá olhando só o valor. Esse é o grande problema do empreender. Todo mundo só quer o lucro. E o lucro, ele é o resultado. Ele vai ser o resultado desde que você saiba quem você é no negócio, que momento que você tá, que disposição você tá para encarar críticas, por exemplo, de clientes. Porque às vezes você é uma pessoa que tem dificuldade para receber crítica. Você vai ser quem no negócio? Você vai ser a frente? Você vai ser o backstage? Você vai ficar só na parte da organização? Você vai colocar sua cara? Como é que vai ser isso? Tem dificuldade. Então, mas aí... Como é que Qual a sua disposição para ajustar isso? Como que você vai trabalhar isso? A imagem é muito importante. Não dá para vir para um podcast com os cabelos para cima, e o conteúdo pode ser muito bom, mas tem que ter uma imagem para se mostrar. Que tipo de imagem você quer vender para o seu cliente? Uma imagem séria ou uma imagem qualquer? Então, por isso que você não está vendendo. Porque uma coisa não está ligada à outra. LinkedIn, veja os LinkedIn que me dá desespero. A pessoa tem lá, não tem uma apresentação, tem uma foto de selfie
com a mão pra trás, assim. Tem umas coisas, Tem né? umas coisas interessantes. Aí eu fico pensando, por que que a pessoa não tá arrumando trabalho? Porque o mercado tá Não, mas eu difícil. já preenchi. Eu já preenchi, mas eu quero um cargo de gerência. Com esse perfil, não dá. Porque a vaga, ela é a última tarefa que você vai, e ainda você vai ter que preencher mais coisas depois, etc, etc. Mas como que você quer ser visto? Quem você quer atrair? Quem que você quer atrair para o seu negócio? Quem que você quer atrair para te contratar? Ah, eu quero trabalhar numa empresa, numa multinacional. Com essa foto de selfie da balada, não vai rolar. E existem os botões das redes sociais que as pessoas precisam olhar para os botões. Eu fico doida quando você abre caixinha, as pessoas não respondem, elas não compartilham, elas guardam informação. É um hábito natural da sociedade. Uhum. Isso é em todo mundo. Aí eu vi aqui, achei interessante. Guardou. Guardou. Você só compartilha rios engraçados. Coisa interessante, ninguém compartilha. Ah, fulana falou lá, tal coisa. Não compartilha. Por quê? Só eu sei agora o que é uma competição inconsciente, né? Uma coisa super. meio... É tipo, agora eu sei o que é e tá tudo certo. Eu não vou usar isso. Ninguém tá interessado nisso. Mesmo que você coloque lá, olha, se você gostou desse conteúdo, né? Se você não for num canal de uma celebridade, você vai ser... E a televisão tem muito poder, né? E eu falo muito isso. Pra que você quer ir tomar café com a Ana Maria Braga? E sair de lá e seu telefone não parar de tocar e você não ter nenhum portfólio para apresentar para o seu cliente. Você não tem um site. Seria ego puro, né? Assim, falta te fazer bem, de estratégia. Perfeito. Porque como é que você faz mentoria? As mentorias têm tarefas. Então, as tarefas têm que estar prontas. Você não vai fazer de um dia para o outro para mandar para o mentorado. Se existe todo um módulo para ser feito, mesmo que seja customizado, que no meu caso é customizado para cada um, tem várias ferramentas já salvas. E que eu vou usando conforme a necessidade. E eu vou usando. E eu faço isso na clínica também. Porque, para mim, a terapia não é um lugar só para você ir lá e falar. Parece que você está fofocando na vida. Sim, faz sentido. Eu dou tarefa para fazer movimento. Porque é isso que eu ia falar. A mudança vem do movimento, né? Porque se você ficar só indo lá nos seus 50 minutos, 1 hora, falando que você teve um dia péssimo, que você tá com vontade de chorar, que você tá num processo de menopausa, sei lá, alguma coisa, e você não procurou um ginecologista, amiga, aí... Você tá pedindo pra ficar assim sempre, Você tá jogando seu dinheiro da terapia à toa, fora. Porque você tem que ter a responsabilidade de fazer os movimentos da sua vida. Se responsabilizar pela sua felicidade, pela sua consciência financeira, pelos seus relacionamentos. Total. Pelo seu negócio. Ai, vou ter um negócio, vou ter uma MEI, vou ter um CNPJ. Nossa, que legal, né? Mas e aí? Separar as coisas pessoais das profissionais para não dar confusão. Isso tudo dá trabalho? Dá trabalho. Mas depois que você tem isso muito bem organizadinho, equilibrado, porque coisas você organiza, espaços você organiza, emoções você não organiza, você equilibra. Perfeito. São duas coisas diferentes. Então, eu preciso equilibrar o meu interior, eu preciso equilibrar as minhas crenças, as minhas dores, os meus traumas, porque não dá para ficar uma vida inteira lambendo ferida. É mesmo. Ou você começa a criar cicatrizes e colocar as coisinhas nas caixinhas, mesmo que você vá acessar de vez em quando, mas que aquilo de alguma forma esteja resolvido, porque senão isso vai impactar na sua vida inteira. Então o seu negócio não está dando certo, a sua venda não é porque o produto não é bom, é porque é você. É em você que está a questão. Você é o cerne. E quanto menos você olha pra você, mais você vai olhar pro externo. E esse é o pior caminho. Né? É o caminho do autoconhecimento. Hoje, as palestras que eu frequento, todos eles falam. A base para tudo é o autoconhecimento. Então, porque não dá para você fazer uma mentoria sem mexer no emocional. Impossível. Não dá para fazer uma consultoria de carreira, uma mentoria de carreira, sem falar da história dessa pessoa. Exato. Eu tenho clientes que têm dificuldade com chefes porque tem uma estrutura familiar em casa horrível. Ambiente tóxico, quer dizer, não sabe lidar. Você não sabe, se você não tem um ambiente
saudável dentro de casa, como é que você vai lidar com um hierárquico, com um líder? Você vai se Você vai espremer ali. fugir, você não vai querer encarar. Você vai ficar desse tamanhozinho. Se você tem um pai agressivo, dentro da constelação, a gente fala muito sobre essa coisa do sucesso, do dinheiro. Se você maltrata a sua mãe, se você não fala com a sua mãe, se você tem diferenças com a sua mãe, você não vai ter sucesso. Você vai estar sempre minguando. Você vai, bateu na trave. Você vai, precisa resolver essa questão com a mãe. Sistêmico. Faz sentido. Pai, dinheiro. Se você não perdoa seu pai, se você tem problemas, você não conversa com seu pai, se seu pai é um cara agressivo, infinitas coisas, você sempre vai ter problema com o dinheiro. Você vai ter dificuldade para lidar com o dinheiro. Né? Irmãos, muita gente no corporativo vem para a consultoria reclamando dos chefes, dos líderes, tudo. E eu falo, você está tratando o seu pai, o seu chefe como seu pai. Seu pai, olha só, o seu chefe não é seu pai. Ele não tem que te dar nada. Como tem gente que briga com o corporativo, que o corporativo tem que dar isso, porque esse pai não deu. É um emaranhado sem fim, né? Porque você fica muito mais tempo dentro de um corporativo do que dentro de casa. E você começa a tratar aquele olhar corporativo que você tem todos os dias, seu colega do trabalho vira seu irmãozinho, né? E aí você começa a ter relações que você não resolveu em casa com com aquelas pessoas. Você projeta o ambiente muito, lá muito. Então, equilibrar isso. Perfeito. Né? Essa chefe minha é louca, que não sei o quê. Aí quando você vai ver, você tem uma mãe louca. Ausente, que te abandonou, e que você quer atenção, você tem funcionário que tem que ser falado todo dia para ele que ele tá ótimo. Você tem que falar bom dia, ele quer saber o seu final de semana, é uma pessoa carente. E de onde vem a carente? Vem do corporativo? Não, o burnout é essa questão. O burnout, ele é, o que acontece? O corporativo, ele é a macetada. Ele te maceta. Quando você vai para um corporativo que você não tem um ambiente bom, família confusa, relacionamento não sei o quê, problema com o filho, quando você chega tudo na sua cara. O corporativo, ele faz assim, ele termina. E aí vem o burnout. Faz sentido. Dé, pra gente caminhando pro final aqui, tecla SAP no seu serviço, então, porque o multipotencial ficou bem nítido em tudo que você trouxe de conteúdo. Dá pra assistir 2, 3 vezes esse episódio, porque tem muita coisa. Tem. Mas, assim, que eu consegui compreender, você tem basicamente 2 linhagens de trabalho aí. Uma vai pro corporativo, onde você atende essa coisa. Veja se eu tô na interpretação correta. Quase que da cultura organizacional, toda a questão de contratação, perfis corretos para cada vaga, ajuste, alinhamento, tanto da liderança para com o liderado, quanto do liderado para com a liderança. Treinamento, alinhamento, comunicação assertiva, para com a fofocaiada, aqueles ruídos. E trazer esse grau de maturidade, né, ali para dentro do corporativo, que parte do olhar pro ser de cada um, né? Na verdade, o corporativo, ele tem uma questão que é muito interessante, que eu vejo em todas as empresas que eu faço treinamento. As pessoas elas convivem. Elas não se relacionam. Eu já ouvi várias vezes nos treinamentos de gente virando e falando: nossa, eu não sabia que você tinha perdido um filho. Nossa, eu não sabia que você tinha passado por isso. E trabalha com a pessoa há 10 anos. Então as pessoas convivem, elas não se relacionam. Né? Então trazer essa consciência de esse ser humano aqui, ele é assim, você tá criticando ele, mas ele tem uma história, ele tem, né? Enfim. Essa empatia toda, né? Trazer um pouco dessa colaboração, tirar ruídos desnecessários, fazer com que o outro entenda que cada um tem um jeito de ser, uma forma, e às vezes a pessoa tá repelindo aquilo, porque ela, de novo, traz, né? Eu não gosto daquela pessoa, mas é porque ou parece com uma irmã que fez mal, porque é sobre ela. E né? em um segundo braço, você acaba
tratando quase que a questão de estruturação, tanto do empreender quanto da transição de carreira. A transição de carreira é assim. Transição de carreira para quem está dentro do corporativo. Transição de carreira para quem quer transitar e empreender. Aos poucos, né? Pode ser uma pessoa que está cansada do corporativo e quer fazer essa migração com o tempo. Pode ser uma pessoa que está querendo migrar de país, porque também tem a transição de carreira intercultural. Faz sentido. Ou porque recebeu uma oferta e não sabe se aceita ou não, porque tem vários contextos inseridos ali, né? Transição de carreira por aposentadoria, a pessoa vai ali, tá ali no pé da aposentadoria, mas o que eu vou fazer? Né? Então essas são as transições de carreira que eu trabalho e acaba engajando ali, grudadinha a organização do negócio. Começar que é essencial, né? E também de pessoas que já têm um negócio, estão confusas, estão perdidas, porque estão em momentos diferentes. Tanto a vida, de novo, como as carreiras têm fase. Então, fase de carreira é a mesma coisa. Você pedir para alguém começar alguma coisa aos 65 anos, desculpa. Se for por necessidade, vai ser difícil. Não estou dizendo que vai ser impossível. Agora, uma pessoa que está por oportunidade, é diferente. E é difícil. Ou às vezes a pessoa vem de um monte de trauma e aos 65 anos está aposentada e fala, nossa, estou perdido. Como que eu vou ganhar dinheiro? Né? Então, são essas... E uma coisa importante, um dado importante, daqui 20 anos, a nossa população, 80% da nossa população vai ter mais de 40 anos. É uma coisa que todo mundo vai começar a ouvir muito. Identidade, etarismo. Etarismo tá aí, gente. E não é nem porque você não tem mais gás. É porque você não tem nem coluna, você não tem mais paciência. É verdade. Porque aos 55, eu que tô com 50, tem coisa que eu olho e falo, meu pai, eu não quero voltar pro corporativo, senão eu vou matar pessoas. É verdade. Porque a gente tá batendo em gerações. Porque tem uma geração que não tá nem aí. E a gente sempre teve aí. Aí é que tá. E aí tem essas crises de geração. E a gente tá deixando um legado pra uma galera de internet. Que não é mão na massa. E que não suporta nada. Não suporta uma crítica, não suporta, olha, isso aqui tá errado, tem que fazer desse jeito, uma correção. Não, minha mãe tá me corrigindo. Não, você não pode me corrigir, só quem me corrige é minha mãe. É meio nesse nível. E muda de emprego, assim, demais, porque qualquer coisinha, se não tiver um item que aquela pessoa tem um capricho, porque é um capricho, porque ela quer que quer, não é uma necessidade, ela cai fora. Eu vou fazer outra coisa, vou vender coco na praia. Gente, vender coco na praia dá um trabalho danado. Um trabalho danado, físico. Tudo dá trabalho, né? Pois é. Então, assim, então vem os 3 pilares, que é para a empresa, para os negócios e para o seu eu. Perfeito. Porque aí tem a questão da psicanálise também, da constelação. Eu não divulgo muito isso lá na Organiz, porque senão as pessoas têm dificuldade de fazer a divisão, né? Mas quando vem alguém, as pessoas sabem que eu sou psicanalista, indica, e aí eu converso. Terapia comigo é só de 15 em 15 dias, não é toda semana. Porque eu não trato pessoas com sintomas críticos, Sim, agudos e tal. Porque eu acredito que você precisa de tempo para você administrar tudo aquilo e etc, etc. O importante é fazer terapia. Perfeito. E pra gente ir finalizando, sempre gosto, eu sei que você não é a mulher da dica, e também se a gente, mais uma vez eu volto a falar, se a gente assistir de novo esse episódio, tem 300 mil aprendizados aqui. Mas pra gente arrematar, se você pudesse dar um conselho pra essas pessoas, especialmente focando em carreira, em negócios, em autoconhecimento ali, o que você diria? Eu acho que a frase que eu uso muito, são 2 frases que eu uso, que tem até aqui tatuado, que é o sigamos, que quer dizer, não dá pra gente ficar lambendo ferida, né? Deixa de lamber ferida e crie cicatrizes. Pra você poder olhar e lembrar que você já passou por aquilo. E a segunda é você não tá sozinho. Você não tá sozinha. Essa coisa de não levantar a mão, de pedir ajuda, e tentar... buscar alguém que te oriente, buscar um lugar, um espaço, pessoas, profissionais, que nem tudo que você acha que é caro é caro. Você precisa primeiro perguntar, aprenda a perguntar.
as coisas. Expandir esses horizontes, E você não, e participe de comunidades, as comunidades são muito fortes, elas ajudam muito a gente, né? Abrem um olhar, não fica naquele mundinho de que você tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. Mães, adolescentes, galerinha nova dos 30, pessoal mais velho, a gente tá aqui, né? Eu, Gabi, estamos aqui, tem outras profissionais aí pelo mundo. Quer dizer, busque algo que funcione para você de verdade. Mas levanta a mão, sabe? Tipo, eu preciso de ajuda, eu tô confusa. Porque a ajuda também é pra você, né? Tipo, tem gente que olha e pensa, isso não é pra mim. Pô, mas foi pra 300, que nem você falou do método, né? Fez pra 300 pessoas antes de você, porque não é pra você. Seja vulnerável. Perfeito. Esteja vulnerável. Porque se você se colocar num lugar de forte... Eu tenho uma coisa com esse negócio de empoderamento, ser forte, me incomoda muito. Forte a gente já é. Eu até brinco hoje, né? Passamos por uma pandemia, gente. Quem sobreviveu a uma pandemia é forte pra caramba. É isso. A gente passou por várias questões, mas assim... Essa coisa de você se colocar como uma fortaleza, de que você tem que dar conta de tudo, porque... Você ouviu que você tem que dar conta lá atrás dos seus pais ou de quem te criou, que você tem que ser forte, porque você é forte. Não. Quando alguém virar para você e falar assim, mas você é forte, eu prefiro que você me veja como uma pessoa sensível. Humana, né? E humana. Eu quero estar sensível. Eu quero ser acolhido. Porque não estar sensível faz a gente perder muitas coisas também. Eu quero ser acolhido também. Perfeito. Eu quero ser cuidado. Eu quero que alguém me mostre o caminho. A minha criança ferida lá atrás, muitas vezes, só tá precisando de alguém para tomar lição. Para mostrar que existe, olha, 2 mais 2 é 4. Porque talvez não teve lá atrás, foi abandonado por vários motivos. Porque todo mundo tem a sua criancinha ferida. Eu acho que arrematando o que você está falando aí é entender que você não é o único em nada. Não. Nem no sofrimento, nem na bonança, nem nada. Sempre tem ali outras coisas, outras pessoas acontecendo. E quanto mais a gente enxergar essas situações, mais a gente se equaliza no meio do todo, né? Eu acho que se entende como partezinha do todo e não como uma parte muito menosprezada ou muito sobressalente, sabe seja assim? vulnerável. Perfeito. Brené Brown, maravilhosa. Maravilhoso. Coragem para ser imperfeito. Eu indiquei esse livro essa semana para uma Maravilhoso. amiga. Tem outros dela também, super indico também para ler. Tem um outro livro também, chama Sem Esforço. Por que você tem que se esforçar tanto? Porque meu pai e minha mãe se esforçou. O Márcio tá lendo esse livro, o que vem depois do essencialismo, né? Eu tô lendo o essencialismo agora. Porque lá atrás, meu pai e minha mãe falou que se eu não me esforçar, eu não tenho mérito. Gente, cuidado com essas crenças herdadas. É verdade. Chama-se crenças herdadas, que a gente vai trazendo. E eu, como uma boa ovelha negra da família, porque a ovelha negra da família é aquela que faz, ela é do contra mesmo, né? Nada mais do que isso. Tá todo mundo falando X e ela tá falando o abecedário inteiro. E ela desagarra, né? Ela sai, ela vai pro mundo. Seja uma ovelha negra da família e vai se conhecer. Vai se conhecer e não fica comprando essas crenças herdadas. Porque os nossos pais, eles tiveram a história deles, as gerações deles. E nós não somos os nossos pais. Exatamente. Nós somos uma extensão sistêmica e muitas vezes a gente está aqui para quebrar padrão. Concordo. Quebre padrão. Assina embaixo. Nossa, amei. É isso. Dé, obrigada pelo bate-papo. Adorei. Por Eu mim, amei ficava aqui também. o dia inteiro falando. Eu também. Ainda mais nós duas, né? Maravilhosas e maravilhosos que estão assistindo esse episódio. Eu já dei essa dica 3 vezes no episódio, mas eu vou dar de novo. Assista novamente com papel e caneta na mão e vá se percebendo ao longo desse episódio, porque eu acho que dá pra fazer uma belíssima de uma reflexão. E se você precisar de ajuda, eu vou deixar os contatos da Dé aqui na descrição do YouTube, na descrição da plataforma. Se você for agente, lembra de chamar ela para aquele cafezinho esperto, que com certeza tem muita coisa pra trocar e muito pra te ajudar aí na construção e na melhoria da sua carreira. Dé, obrigada. E tem desconto também para o pessoal da FBA. Quer deixar registrado isso? 5% de desconto em qualquer trabalho. E, claro, a conversa é gratuita, que já é uma terapia. Com certeza, uma troca gigantesca. Um beijo e até a próxima entrevista. Tchau!